paz, igreja. Amém? Bênção de Deus, bênção demais estarmos juntos em comunhão, mais um domingo, o primeiro domingo de fevereiro, não é verdade? Primeiro de domingo de fevereiro, que nós podemos estar na casa de Deus, cultuar o Senhor, participar da ceia, já entrarmos no nosso segundo mês do ano, debaixo do propósito de Deus, da visão de Deus para as nossas vidas, para que a gente não se perca, né, na nossa caminhada, que é muito importante a gente poder caminhar. Eu nem tinha visto que ele estava aqui. É muito importante a gente caminhar, porém com a direção certa, não é verdade? Você já usou o GPS do seu celular alguma vez? Muito? Pois é. Já pensou a gente ter que pegar a estrada e a gente pegar o sentido errado? Ao invés de você parar lá em São Paulo, você vai parar lá perto de Brasília. Porque o sentido está errado, a estrada é a mesma, o caminho é o mesmo, mas o sentido é totalmente contrário. Então é muito importante que a gente sempre esteja alinhado com a visão de Deus para as nossas vidas, para que a gente não se perca durante essa caminhada, não é verdade? Para que a gente possa caminhar sempre no sentido correto, para que a gente possa caminhar sempre no sentido daqueles que são os planos e projetos que o Senhor já preparou para nós, para que a gente caminhe não se afastando da presença de Deus, mas se aproximando cada vez mais daquele que é o nosso autor e consumador das nossas vidas. Glória a Deus por isso. Esse é o nosso objetivo como igreja. Que como igreja de Cristo nós possamos ser cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus está na sua igreja operando essa obra. Que obra que é essa, Bruno? Ele está aperfeiçoando os nossos corações. O Espírito Santo de Deus na sua igreja, ele trabalha em cada um dos nossos corações, moldando o nosso caráter, trabalhando as nossas vidas, a forma como nós enxergamos, como nós racionalizamos a nossa vida, a nossa fé, a forma como nós encaramos a nossa vida, a forma como nós nos posicionamos. O Espírito Santo de Deus vai dia após dia moldando os nossos corações, aperfeiçoando a nossa vida, para que a gente possa cada dia mais ser mais semelhante àquele que é perfeito. Quem que é o perfeito? É Cristo Jesus, aquele que na cruz do Calvário levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, e agora nós temos redenção, salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus por isso? Glória a Deus. Amém. Bênção. Graças a Deus. Você que nos acompanha pelas redes sociais ou pelo grupo de WhatsApp, se você ainda não faz parte do grupo de WhatsApp da igreja, procura o Gilberto, a Pâmela, os nossos presbíteros, para eles poderem estar adicionando. Também no Instagram, a gente sempre publica a arte, né, o que a gente vai estar ministrando, vai estar refletindo, compartilhando de domingo. E o tema da nossa mensagem de hoje é como Deus nos vê, o olhar de Deus para nós, o olhar de Deus para a sua igreja. Como será que Deus nos enxerga? Se hoje a gente colocasse um espelho, de maneira didática, para a gente poder refletir, imagina que você agora tem um espelho diante de você. Como você se vê? Às vezes, né, de repente, a gente pode estar igual aquele meme, né, que aquela jornalista fala, xoxa, capenga, cansada, né, tudo destruído. Já viram esse meme que tem? Então a pessoa vai falando, estou cansada, xoxa, capenga. Às vezes você vai se olhar no espelho e você vai se encontrar dessa maneira, abatido, cansado, sobrecarregado, fadigado dessa caminhada, fadigado das lutas da vida. Às vezes você vai se olhar no espelho e você vai encontrar uma pessoa que você mesmo nem percebia que estava lá. Uma pessoa que já está desiludida, uma pessoa sem esperança, cansada, amedrontada, refém das ansiedades dessa vida. E às vezes você se enquadra nisso, você se olhando no espelho, fazendo uma reflexão, fala, eu estou assim. Mas você se enxerga assim. A pergunta é, como que Deus nos enxerga? Como igreja de Cristo, como que Deus enxerga a sua igreja? Será que Deus nos enxerga da maneira que nós estamos hoje? É como se fosse, de uma maneira didática, um livro. Todos me acompanhando aqui? Você conhece os capítulos anteriores da sua vida, não é verdade? O ano passado, o ano retrasado, você conhece os capítulos anteriores que você já passou, da sua vida, da sua história. Você conhece o capítulo atual que você está vivendo. Mas nós não conhecemos os capítulos futuros, não é verdade? Agora, Deus, nosso autor e consumador das nossas vidas, ele conhece toda a história. E porque ele já conhece toda a história, ele conhece o começo, o meio e também conhece o fim.
E o Senhor conhece como que nós vamos estar no fim. Então o Senhor não olha para nós e enxerga apenas como nós estamos. Se nós olhássemos para um espelho agora, nós enxergaríamos exatamente como nós estamos. O Bruno enxergaria como o Bruno está. Mas o Senhor, como Deus nos vê, como que é o olhar de Deus para nós, para a sua igreja, Ele nos enxerga por quem nós somos em Cristo Jesus. Pelo final da nossa história. E porque Ele já conhece o final, Ele está trabalhando ativamente nesse processo, nesse meio, para que a gente chegue no final cada vez mais aperfeiçoados e semelhantes a Cristo Jesus. Estamos entendendo isso? Porque Deus já conhece quem nós somos. Ele tem trabalhado a nossa vida diariamente. De forma que a gente aprende a não se prender a quem nós estamos hoje, mas entender que um capítulo da nossa história não define toda a nossa história. Talvez você esteja vivendo um capítulo na sua vida que não esteja muito agradável, que não esteja muito alinhado, que esteja muito trabalhoso, muito moroso, mas o Senhor já conhece toda a nossa história, e porque Ele nos olha e nos enxerga quem nós somos e não como nós estamos, Ele vai trabalhando e vai nos conduzindo nesse caminho cada vez mais próximos do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Por isso que é tão importante a gente estar no caminho que é Cristo Jesus, mas também no sentido correto, guiado pelo Espírito Santo de Deus, para não nos afastarmos do Senhor, para a gente poder cada vez mais ter ativa, viva essa palavra que é viva e eficaz, para trabalhar as nossas vidas, para moldar o nosso caráter, para poder fazer divisão entre o velho homem e a nova criatura que somos em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Então, nesse sentido, eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Juízes, no Antigo Testamento, capítulo de número 6, versículos de número 1 a 14. Você que nos acompanha ao vivo, abra também sua Bíblia em casa. Prepare também a sua ceia aí na sua casa, onde você está. Vamos ceiar juntos daqui a pouco. Juízes capítulo 6, versículos de número 1. Tudo isso que nós estamos falando, tudo isso que nós vamos vendo, vai de encontro com o tema da nossa congregação esse ano, o tema para 2022, que é Preparem o Caminho para o Senhor. Coloca na tela para nós, Gil. Aí ao vivo, você também, o Richard vai colocar para você ver. Preparem o caminho para o Senhor. Esse é o tema da nossa congregação esse ano, que nós temos sido ministrados. Todas as nossas ministrações nesse ano vão ser dentro desta visão, para que os nossos corações possam estar preparados para quando Cristo voltar e para que nós possamos ajudar as pessoas que Deus confiou ao nosso convívio a também estarem preparadas para a volta de Cristo, para que elas não sejam pegas de surpresa, mas que elas saibam que o Senhor e Salvador das nossas vidas está voltando e buscará a sua igreja muito em breve. Glória a Deus por isso. Então, dentro desse tema, muito obrigado, Gil, Richard, nós vamos trabalhar hoje Juízes capítulo 6, versículos de 1 a 14. Todos acharam? Diz assim: Fizeram-lhe os filhos de Israel o que era mal perante ao Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. O livro de Juízes é um livro que conta a história de Israel antes da época da era, do momento que Israel teve reis. Então nesse período Israel não tinha rei. Porque o projeto de Deus para Israel é que Israel pudesse ser uma nação cujo rei era o Senhor. Deus queria ser o rei de Israel. O rei foi colocado por conta da dureza de coração do povo. Então, antes de serem estabelecidos reis, nessa época dos juízes, Deus levantava juízes, justamente para julgar, para direcionar, para dar um norte para o povo, para a nação de Israel, em tempos de crises, em tempos difíceis. Estamos entendendo isso? E o livro de Juízes, ele marca um ciclo vicioso espiritual que a nação de Israel viveu durante um grande período de tempo. Era um tempo em que Israel se aproximava de Deus, estava no caminho do Senhor, no sentido correto, mas de repente a fé esfriava. De repente, eles estavam no sentido oposto. Eles se afastavam do Senhor, eles passavam a viver a vida deles segundo os seus próprios achismos e convicções, negligenciando os princípios de Cristo ainda não, os princípios de Deus para as suas vidas, assim como muitas vezes nós corremos o risco de estarmos vivendo os nossos dias negligenciando os princípios que Cristo Jesus nos deixou. Estão entendendo isso? E Israel por muitas vezes negligenciou. E porque eles se afastavam do Senhor, eles viviam tempos ruins. A se afastando do Senhor, eles passavam a viver a vida de qualquer maneira,
negligenciando, despreocupados, e os inimigos vinham se aproximando, cercavam Israel e subjugavam Israel, como é o caso que a gente acabou de ler, que os medianitas estavam subjugando Israel durante 7 anos já. 7 anos é muito tempo. Nós estamos há quanto tempo de pandemia? 2 anos. Já é muito tempo, não é? Imagina 7 anos subjugado por um povo, por uma nação estrangeira. Nós vamos ver isso. Então o povo, ele passava por esse ciclo, e aí eles se lembravam do Senhor, buscavam a Deus. O Senhor levantava um juiz no meio da nação de Israel para direcionar o povo, para se voltar ao Senhor, para ter o entendimento da parte de Deus do que fazer e como fazer. E aí o Senhor livrava Israel das mãos dos inimigos. Passava um tempo, Israel se afastava de novo do Senhor. E começava tudo de novo. O Senhor tinha que levantar outro juiz. Por isso que no livro de Juízes, nós temos a cada capítulo vários juízes sendo levantados pelo Senhor. Entendemos esse contexto? Verso 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Olha só, porque os midianitas prevaleciam contra Israel, a saída que eles encontraram foram cavar cavernas, esconderijos, para poder sobreviver durante 7 anos. 7 anos que os israelitas estavam tentando sobreviver à vida deles, diante da opressão de um povo estrangeiro chamado os midianitas. Eles tiveram que cavar cavernas, covas, para poder viver ali de maneira precária, de tanto medo, de tanto receio, de tanto que eles estavam sendo oprimidos. Verso 3, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Israel tentava semear na terra, tentava plantar ali, fazer o plantio, a agricultura, tentava plantar o trigo, tentava plantar, se fosse hoje uma soja, uma cana-de-açúcar aqui na nossa região, e o povo vinha e não permitia que frutificasse a semente e nem que eles alcançassem o fruto, o resultado da semeadura deles. Quantas vezes na nossa vida a gente parece estar na mesma situação? Parece que a gente está tentando, mas a gente não consegue ver fruto, a gente não consegue ver resultado, a gente não consegue ver solução. Quem está entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes a gente está semeando a nossa vida, muitas vezes em alguma área das nossas vidas nós estamos tentando, nós estamos semeando, nós estamos dando o nosso melhor, nós estamos desprendendo toda a energia, nós temos fé, nós vamos, mas a gente não consegue ver fruto, a gente não consegue ver resultado. Esse povo estava sofrendo isso, uma opressão muito grande desse povo midianita. Verso 4. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. O propósito do povo midianita era destruir tudo aquilo que os israelitas começavam a fazer. Eles começavam um plantio, eles vinham e destruíam. Eles começavam ali a cultivar o gado, as ovelhas, os animais que eles podiam, eles vinham e destruíam. Lá em João 10:10 nós vimos Jesus dizendo que o inimigo vem senão para roubar, matar e destruir. Quantas vezes nós estamos tentando algo nas nossas vidas? Quantas vezes tem áreas das nossas vidas que nós estamos ali tentando, nós estamos semeando, estamos acompanhando isso, igreja? Estamos ali dando o nosso melhor e parece que não vai para frente. Parece que vem algo e rouba. O inimigo vem senão para roubar, matar e destruir. A estratégia do inimigo não mudou, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Ele vem para tentar roubar a semente. A semente que pela fé nós estamos plantando na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa vida financeira, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, onde você esteja semeando, meu irmão. Nós temos que estar vigilantes, atentos, não permitir que a semente seja roubada, porque o inimigo vem senão para roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar essa semente da fé. Ele quer matar a nossa paz, destruir completamente a nossa vida com o Senhor.
Então nós temos que estar vigilantes. Verso 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Olha só quando foi que Israel começou a clamar ao Senhor. Até aqui a gente não viu Israel clamando ao Senhor. Eles tiveram que passar durante 7 anos toda essa situação que nós estamos vendo, todo esse contexto, esse sofrimento. E só aí que eles falaram, opa, vou clamar ao Senhor. Existe um Deus que quando a gente está na dependência dEle, quando a gente se coloca na presença dEle, quando a gente se coloca confiando nesse Deus, a gente se lembra que existe um Deus que cuida de nós. Quando a gente está ali na presença dEle, Ele se revela como um pai que ama os seus filhos, que cuida dos seus filhos, que traz provisão para os seus filhos, que guarda os seus filhos. Glória a Deus por isso. Israel começou a se lembrar desse Deus. Por isso que a Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Nós precisamos alimentar a nossa memória com aquilo que dá esperança. Nós precisamos alimentar diariamente a nossa memória, o nosso coração, com aquilo que nos dá esperança. Com as palavras, com as promessas, com os princípios que Deus deixou estabelecidos para nós. E esse povo começou a se lembrar. Então eles voltaram a clamar ao Senhor, eles voltaram a buscar o Senhor. Isso nos mostra um povo que, infelizmente, possuía uma dependência e uma fidelidade ao Senhor inconstante. Havia uma inconsistência na fé desse povo, porque ora eles buscavam, ora eles não buscavam. E o que o Senhor nos mostra é que Ele nos busca em nós uma igreja, a igreja de Cristo Jesus, a noiva para o Cordeiro, que tem uma fé constante, que não busca o Senhor só na dificuldade, que não clame ao Senhor dia sim ou dia não, que não procure a Deus por interesses próprios, mas que possa estar na presença dEle, confiando nele, dependendo dEle todos os dias, seja no dia bom ou no dia mau. Glória a Deus por isso. Em verso 7 diz, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, toda vez, meus irmãos, que nós buscamos a Deus, todas as vezes que nós buscamos ao Senhor, o Senhor fala conosco. Quando esse povo clamou ao Senhor, o Senhor respondeu o clamor desse povo. Todas as vezes que nós buscamos ao Senhor nas nossas vidas, o Senhor traz uma palavra de direção para nós. E não foi o contrário com o povo. Verso 8, disse assim, diz o Senhor, Deus de Israel, : eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido a minha voz. O clamor desse povo não era só por socorro. O clamor desse povo era um clamor de indignação. Por que, Senhor? Por que nós estamos passando por isso? Por que nós estamos passando dificuldade? Muito obrigado, amor. Por que nós estamos passando por isso? Por que nós estamos passando por essa dificuldade? Não era só um clamor de busca ao Senhor, mas era um clamor de buscar explicações a Deus. Então o Senhor fala e responde, explicando o porquê que tudo isso estava ocorrendo. E o Senhor fala, olha, eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre serei. Eu sou o Deus que libertou os vossos antepassados do Egito, da escravidão de 400 anos, que interferi na história de vocês, que trouxe livramento, que trouxe salvação, que trouxe redenção, que trouxe direção para os passos de vocês. Eu sou o mesmo Deus hoje. O problema é que vocês rejeitaram a minha voz. O problema é que vocês rejeitaram a minha voz. Isso nos ensina, meus irmãos, a fazermos uma autorreflexão das nossas vidas. Qual área das nossas vidas que, de repente, nós podemos estar negligenciando a voz de Deus? Que muitas vezes nós estamos rejeitando a voz do Espírito Santo de Deus. Áreas das nossas vidas que nós estamos ali tentando insistir em fazer do nosso jeito, em vencer na nossa força, em resolver com as nossas próprias energias.
E nós temos rejeitado a voz, a direção do Senhor. E o Senhor nos chama para essa reflexão, assim como Ele chamou esse povo. Façam uma reflexão, vocês me rejeitaram. Dito isso, no verso 11, agora ele diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho. Então o povo clamou, o Senhor respondeu, o povo entendeu, e agora o Senhor, Ele vai enviar uma forma, vai levantar um juiz naquela nação, para poder conduzir o povo à libertação daquela opressão, certo? Então ele diz, veio o anjo do Senhor, que se assentou debaixo de um carvalho, sentou ali debaixo de uma árvore, que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, o seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então esse anjo do Senhor veio nessa propriedade, sentou-se debaixo da árvore, propriedade essa que o filho ali, chamado Gideão, do proprietário dessa terra, estava malhando o trigo. O que é malhar o trigo? É você cortar o trigo, formar feixes, é alto, o trigo tem uma altura, você pega esses feixes, coloca, teoricamente, no chão, e você vem com algo de metal, imagina um martelo maior, algo de metal, algo que tenha consistência, por quê? Porque ele vai pegar isso e vai ficar batendo. Então tem que ser algo que bata e não quebre. Vai batendo, vai separar a semente da palha, vai poder esmagar, fazer todo o processo. Isso era malhar o trigo. Então era um trabalho de campo, certo? Não era um trabalho de um homem de guerra, não é verdade? Já viu algum filme de exército que... Vamos para a guerra? Vamos, peraí que nós estamos terminando de malhar o trigo aqui. Não tem isso. Os homens de guerra não fazem isso. Mas estava lá Gideão malhando trigo, fazendo esse trabalho de campo. E ele estava malhando trigo no lagar. O lagar era um local onde se esmagavam as uvas para produzir o vinho. Não era o local de malhar o trigo. Mas ele estava malhando o trigo dentro do lagar para poder confundir os midianitas, caso os midianitas viessem e fossem roubar o trigo deles. Olha que situação de vida que eles estavam vivendo. Tamanho era o desespero e o medo que eles estavam vivendo ao ponto dele ter que malhar o trigo no lagar para, pelo amor de Deus, tentar fazer um pouco de trigo ficar com eles, para os midianitas não virem roubar. Diante dessa situação, como é que você acha que estava a vida de Gideão? Gideão, creio eu, se eu tivesse no lugar de Gideão, eu sempre gosto de pensar assim, se eu tivesse no lugar dele, eu estaria com medo, eu estaria desiludido, desesperançoso, porque já há 7 anos vivendo essa vida, eu estaria ansioso, porque você nunca consegue saber o dia de amanhã, o minuto seguinte, quando que vai chegar os midianitas, quando que eles vão acabar com tudo, quando que eles vão roubar tudo. Eu estaria abatido. Porque 7 anos de opressão, tentando, semeando e não colhendo, tentando algo na nossa vida e não conseguindo nenhum fruto, deixa a gente abatido, não é verdade? Ou só eu e Gideão, você também? Deixa a gente abatido. Essa é a forma que Gideão estava. E aí, verso 12, o anjo do Senhor lhe aparece e lhe diz, o Senhor é contigo, homem valente. Olha só essa tradução. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Imagina se você está lá. Eu fico imaginando eu estando lá. Nessa situação, passando tudo isso que eu estou passando, com medo, amedrontado, desiludido, desesperançoso, ansioso. Aí chega o anjo do Senhor. Deus está contigo, poderoso guerreiro. Olha só, desceu do céu para fazer stand-up na terra, só pode. Quem que é o poderoso guerreiro? Porque eu estou malhando trigo no lagar, eu não estou vendo nenhum poderoso guerreiro aqui. Você está falando comigo? Mas o anjo do Senhor foi enviado por Deus para falar com Gideão. E ele falou com Gideão e chamou ele de poderoso guerreiro, homem valente. Porque eu e você conhecemos os capítulos anteriores da nossa história e o capítulo atual. Nós sabemos como nós estamos, mas o Senhor conhece quem nós somos.
O Senhor conhece o final da nossa história. E Ele olha para nós, e os olhos do Senhor enxergam quem nós somos em Cristo Jesus. E Ele diz para mim e para você, o Senhor está contigo, poderoso guerreiro, poderosa guerreira, homem valente, mulher valente, o Senhor está contigo nessa noite. O Senhor olha para nós por quem nós somos em Cristo, e não como o mundo olha para nós. Não pelos olhos da carne, mas pelos olhos espirituais. O Senhor olha para nós e diz, o Senhor está contigo. Homens e mulheres valentes do Senhor. Isso muda toda a história. Isso mudou toda a história do povo de Israel. Pois o Senhor levantou Gideão como juiz naquela terra para mudar a história de Israel nesse tempo. Para livrar o povo da opressão dos midianitas. Gideão ainda respondeu, verso 13, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O que é feito? O que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. 14, então se virou o Senhor para ele e disse, e aqui ele fala que se virou o Senhor, não é nem o anjo do Senhor. Entendendo que aqui era a voz de Deus mesmo falando com Gideão, dizendo, o Senhor lhe disse, vai na tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não fui eu que te enviei? Como quem diz, Gideão, não sou eu quem estou te enviando, sou eu quem estou te garantindo. Sou eu quem estou te assegurando. Se eu estou te enviando, eu estou contigo. E a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus age, não há quem possa impedir o agir de Deus. E Ele diz, pode ir, vai na tua força, porque agindo eu, quem poderá impedir? Eu estou contigo, vai na tua força. Sabe que isso me ensina a não desprezar o pouco de fé que nós temos. Muitas vezes você pode olhar para você mesmo e pode ser que você fale, Bruno, eu tenho tanta pouca fé. Parece que não é o suficiente para vencer. Parece que não é o suficiente para semear e colher o fruto. Parece que não é o suficiente para poder viver com o Senhor tudo aquilo que Ele já preparou para mim. Mas o Senhor olha para nós e Ele nos enxerga não como nós estamos, mas por quem nós já somos em Cristo Jesus. E Ele diz, vai na tua força. Homem valente, mulher valente, creia, vai nessa tua força, vai nessa tua fé. Mas Bruno é tão pequenininha. Para o Senhor é o suficiente para Ele operar um milagre. Jesus, diante de uma multidão de mais de 12 mil pessoas, disse, o que nós temos para oferecer de comida? Os discípulos falam, Jesus, nós não temos nada. Como não tem nada? Olha, o que nós achamos foram 5 pães e 2 peixes, não é o suficiente. Ele olhou para aquilo e falou assim, isso é o mais que o suficiente para operar um milagre aqui nessa noite. Muitas vezes nós desprezamos os poucos, não entendendo que os poucos nas mãos de Deus é mais que o suficiente para Deus operar um milagre. Se nós, como igreja de Cristo Jesus, a gente possa passar a entender essa mensagem, entender que Deus olha para nós por quem nós somos e não do jeito que nós estamos apenas. Entender que se nós formos na nossa força, na nossa fé, o Senhor está agindo, então a nossa comunidade, a nossa cidade pode ser muito mais alcançada pelo poder do Evangelho. Então os corações podem estar sendo preparados para a volta de Cristo Jesus na nossa cidade. Se nós como igreja tomarmos posse dessa palavra, entendermos isso, vivermos isso, nós podemos ter os nossos corações transformados, nós podemos levar essa transformação para dentro das nossas casas, dos nossos lares e por todas as pessoas que Deus já confiou ao nosso convívio, para que essas pessoas também possam receber a graça de Cristo Jesus, terem seus corações preparados para a volta de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, Deus não olha para nós do jeito que o mundo olha para nós. Deus não olha para nós, para mim, para você, para a igreja dele, da maneira que nós nos enxergamos, com os olhos da carne, não. Ele olha para nós pelos olhos de amor, pelos olhos da graça, e Ele enxerga quem nós somos em Cristo Jesus. Por mais que a gente ainda não esteja tudo isso, o Senhor olha para nós com amor e diz, homem valente, mulher valente,
vai na tua força. Eu estou contigo. Tenha fé e vai na tua força. Se foi Deus que te mandou, se Deus te deu uma palavra, meu irmão, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então busque no Senhor as promessas dEle para a sua vida. Busque no Senhor a direção dEle para a sua vida. E que nós, como igreja de Cristo Jesus, tendo entendido isso, possamos cada vez mais preparar para a volta de Cristo Jesus o caminho das pessoas que estão ao nosso redor. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Nós temos uma palavra de oração. Em seguida nós podemos ceiar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Aproveite agora para falar com Deus. Você tem uma oportunidade para poder orar, uma oportunidade para falar com o Senhor. De repente você chegou aqui essa noite e você só tem enxergado como você está hoje. De repente você chegou aqui essa noite e você tem desprezado o pouco de fé que você tem. Você tem desprezado o pouco de esperança que está no seu coração. E hoje o Senhor quer te despedir daqui, renovando as nossas forças. Hoje o Senhor quer nos despedir daqui com uma semente lançada no nosso coração. Uma semente de esperança, uma semente de fé, uma semente de amor renovada. Para que a gente possa sair daqui fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Deus, como igreja do Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Porque não é na nossa força nem no nosso poder. Deus, Gideão olhou para si, enxergou como ele estava. E ele falou, como que eu posso ir? Como que eu posso resolver? Como é que eu posso ajudar a nação de Israel? Como é que eu posso fazer alguma coisa? Mas o Senhor não olha para nós do jeito que nós estamos. O Senhor não olha para nós com os olhos deste mundo. O Senhor não olha para nós com os olhos da carne. Não, Senhor, o Senhor olha para nós com olhos de amor, com olhos de graça e enxerga, Pai, muito além da maneira que nós estamos hoje. O Senhor enxerga quem nós já somos em Cristo Jesus. O Senhor conhece toda a nossa história, os capítulos anteriores, o capítulo que nós estamos vivendo, e o Senhor também conhece o final da nossa história. E é por isso que o Senhor está diligentemente trabalhando nas nossas vidas, nos amando, nos protegendo, nos guardando, nos moldando, nos aperfeiçoando. O Senhor é tão poderoso e tão amoroso que o Senhor utiliza até mesmo as adversidades que nós passamos a nosso favor. O Senhor utiliza as adversidades que nós passamos para poder nos mostrar que nós estamos no caminho errado e nos conduzir pelo caminho correto, para aperfeiçoar o nosso caráter, para moldar mais a nossa vida. Ô Pai, eu quero pedir, profetizar que na vida daquele, Pai, e daquela, Pai, dos seus filhos, das suas filhas, Pai, que estão semeando, mas que não estão colhendo, que o Senhor vai guardar e livrar de todo o mal, e que vão poder colher frutos e mais frutos, a fim de poder superabundar na sua graça e poder compartilhar esses frutos com outras pessoas. Deus, aqueles que estão semeando, buscando, mas não conseguem prosperar, não conseguem evoluir, parece que tem áreas da sua vida que estão travadas. Oh Deus, em nome de Cristo Jesus, destrava, Pai, tudo isso no mundo espiritual. Oh Deus, que o Senhor venha com uma palavra, Pai, uma ordem do Senhor de proteção, de cuidado, de amor, de zelo, Pai. Oh Deus, remove da Tua igreja todo empecilho, Pai, que nos impede de viver tudo aquilo que o Senhor já projetou e preparou para nós. Amém. Todo empecilho que faz a gente travar na história que nós estamos vivendo hoje, amém, sem entender que tem muito mais para vir com o Senhor. Você pode dizer amém no seu lugar, você pode dizer glória a Deus. Amém. Pai, nós queremos como igreja do Senhor viver muito mais com o Senhor, Pai. Nós não queremos viver aquém daquilo que o Senhor já preparou para nós, Deus. Nós queremos viver, Pai, os Teus planos. Nós não queremos mais desprezar a fé que nós temos, mesmo que ela pareça tão pequena diante das nossas dificuldades. Oh Deus, o Senhor disse para Gideão, vai na tua força, e vai ser nessa força que nós também vamos ir nessa noite. Será nessa força que nós iremos ir, Pai, para as nossas casas, para os nossos lares, para as nossas famílias, os nossos casamentos, as nossas vidas profissionais, Pai, por onde o Senhor tem nos enviado, nessa força que o Senhor nos deu, é que nós vamos vencer, é que nós vamos preparar o caminho do Senhor nessa cidade.
Deus, em nome de Cristo Jesus, derrama ousadia sobre a vida de cada um que está aqui. Ousadia, Pai, para poder testemunhar o Evangelho do Senhor, para poder preparar o caminho do Senhor. Ousadia para poder compartilhar do Teu amor cada dia mais. Ó Deus, prepara os nossos corações. Prepara os nossos corações para que a gente não esteja no caminho se distanciando do Senhor, mas que a gente esteja no caminho certo e cada vez mais nos aproximando, sendo aperfeiçoados, de forma que nós cheguemos à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Da dureza dos nossos corações. Guia-nos, Pai, pelo caminho da justiça, pelo caminho reto de Cristo Jesus. É a nossa oração em nome de Cristo. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus por isso. Enquanto o louvor canta e ministra esse louvor, quero te convidar a vir aqui, uma fileira de cada vez. Pega seu kit ceia, com suco e com pão. Pode controle ainda está na palma de suas mãos. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todos pegaram? Ficou alguém sem conseguir pegar? Cuidado ao abrir para não deixar o pãozinho cair. Se cair, pode vir pegar outro. Lembrando, igual a pastora Laira disse, caso você queira levar para algum familiar seu que está em casa, compartilhar da ceia, pode pegar, pode levar, pode compartilhar na sua casa da ceia do Senhor. Você que está na sua casa, as crianças, você chama as crianças para mim? Alguém chama, por favor? Você que está na sua casa, que também preparou o suco, o pão, vamos nesse momento estar ceando. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tocar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Querem pegar mais dois?
Davizinho já tem? Davi já tem? Amém. Então vamos, as crianças também já estão conosco. Os papais já pegaram suas ceias, vamos cear. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo chamou seus discípulos no seu ato de ministrar a eles, o último ato antes de poder ser preso. Ele chama eles e diz: olha, esse simboliza o meu corpo, esse simboliza a minha entrega por vocês. Eu vou morrer como um cordeiro perfeito. Existia um costume no meio do povo de Israel, onde eles pegavam um cordeiro perfeito, sem máculas, sem nenhuma doença, e esse cordeiro representava, ele morria, e a morte dele representava que por meio dele, os pecados do povo, daquela família, estavam sendo colocados diante de Deus para Deus perdoar. Jesus Cristo vem para Israel e diz: olha, no meio desse costume, eu quero que vocês olhem para mim e entendam que eu sou o Cordeiro de Deus, que remove o pecado do mundo. Então eu estou me entregando em favor de vocês. Eu estou aqui me entregando. Esse é o meu corpo. O meu corpo, do corpo do Cordeiro, que morre, que é o sacrifício perfeito de Deus, mas que tem um propósito. É para remover o pecado. E removendo o pecado, eu removo também todo empecilho, todo obstáculo que tinha entre a humanidade e Deus. Aquilo que não era possível, que era nós nos relacionarmos com Deus e chamarmos Deus de Abba, chamarmos Deus de Pai, por meio de Cristo Jesus, que é o único mediador entre os homens e Deus. Agora nós podemos dizer: Deus, nosso Pai. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos pelo pão, nós te agradecemos, Pai, pelo teu sacrifício na cruz, que é por meio dele que nós podemos dizer: Deus, nosso Pai. Nós não dizemos mais Deus, nosso Criador. Não, o nosso relacionamento é mais profundo, é mais íntimo com o Senhor. Pelo sacrifício de Cristo nós dizemos: Deus, nosso Pai. E nós agradecemos, Pai, pelo sacrifício na cruz. E nós queremos renovar os nossos votos, de que nós confiamos, dependemos de Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Perdoa os nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podemos comer. De semelhante modo, Jesus pegou, depois de terem ceado com pão, pegou o cálice e disse: esse cálice representa a nova aliança. Esse cálice contém aquilo que representa o meu sangue. Sangue esse que eu vou derramar na cruz do Calvário. E sangue é vida. Um corpo sem sangue não tem vida. Sangue representa vida. E ele diz: eu vou derramar minha vida em favor de vocês. E ele nos ensina que nós possamos derramar nossa vida uns em favor dos outros. No nosso dia a dia, que nós possamos ter mais compaixão, mais empatia, um olhar de mais fé, um olhar de mais amor, um olhar de mais esperança com o nosso próximo, podendo compartilhar da nossa fé em Cristo Jesus com eles. Senhor, obrigado, Pai, pelo sangue derramado, pela vida dada, pela graça concedida. Nos ajuda a fazer bom uso dela. Nos ajuda a não negligenciarmos a Tua graça e o Teu amor. Que nós possamos ser a igreja que compartilha também da vida em Cristo Jesus uns com os outros. Senhor, essa é a nossa oração. Quem concorda, diga amém. Podemos beber do cálice.